Bom dia, irmãos. No meu relógio aqui já deu 9 horas, então nós vamos começar a nossa escola dominical, esse domingo, último domingo do mês de setembro, 28, e vamos continuar os nossos estudos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E para nós começarmos, eu vou pedir para o diácono André fazer uma oração para nós. Amém. Irmãos, como todos sabem, nós temos estudado capítulos deste livro aqui, A Beleza e a Glória do Espírito Santo. Claro que com alguns sempre acrescentando alguma coisa enfim, para que o estudo seja proveitoso. E esse livro ele é formado por 3 partes. Então ele tem uma primeira parte de estudos bíblicos, uma segunda parte de estudos doutrinários e uma terceira parte de estudos teológicos históricos. Então, nós começamos com os estudos doutrinários. Foram 6 aulas em que nós tratamos sobre a pessoa do Espírito, o amor do Espírito, regeneração e santificação, a obra seladora e de testemunho do Espírito e o testemunho ordinário e extraordinário do Espírito. Então, nós fechamos a parte doutrinária. Agora, nós vamos começar a parte de estudos bíblicos. O que isso significa? Então, o estudo doutrinário, ele é bíblico, não é que a gente não estava no bíblico, agora vai para o bíblico. O estudo doutrinário é uma tentativa de sistematizar o que a Bíblia fala, pegando porções de toda ela. Os estudos bíblicos, o que nós vamos fazer? Focar em textos específicos e tentar compreender o que aquele texto em específico, dentro do seu contexto, vai nos ensinar sobre o Espírito Santo. Então, a nossa aula de hoje é esta aqui, o Pentecostes do Antigo Testamento. Só esse título ele já carrega em si algumas curiosidades, Porque quando nós pensamos em Pentecostes, nós pensamos em Atos 2, Novo Testamento, o tempo em que nós vivemos e tudo mais. Como a gente já trabalhou, o Espírito Santo estava presente, ele agia no tempo do Antigo Testamento. Mas muitas pessoas ainda têm dificuldade de perceber isso, e falar de um Pentecostes do Antigo Testamento, ou de uma manifestação do Espírito no Antigo Testamento, parece até estranho. Mas nós vamos observar hoje o texto de 1 Reis 8, então já vou pedir que você abra. 1 Reis capítulo 8 é o capítulo que nós vamos explorar. A ideia é que a gente leia, não de uma vez só, nós vamos ler porção por porção, mas a ideia é nós lermos esse capítulo todo. É um capítulo belíssimo, riquíssimo, que é quando Salomão dedica o templo que ele foi o responsável pela construção no tempo do seu reinado. Então, só lembrando, como introdução ainda, quando Deus se revela a Moisés no Monte Sinai, Deus salva o povo de Israel do Egito, Deus sela uma aliança com o povo, Deus vai estabelecer uma forma de culto. E então o tabernáculo vai ser instituído. O tabernáculo era uma tenda, tinha o pátio onde o sacrifício era feito no altar, tinha a parte daí da tenda onde tinha o lugar santo com o candelabro, o altar do incenso e a mesa dos pães. Aí aquele véu para o Santo dos Santos, onde ficava a Arca do Testemunho, ou a Arca da Aliança, que era, como Deus mesmo dizia, o lugar onde ele colocava os seus pés e de onde ele reinava sobre o seu povo. Tudo isso que Deus manda ser construído é uma forma de ele e o povo terem comunhão. Voltando um pouquinho mais, lá no Éden, a humanidade perdeu a sua comunhão com Deus por causa do pecado. Homem e mulher foram expulsos da presença de Deus, e o que Deus começa a fazer a partir de então é estabelecer uma forma de que o homem possa se aproximar de Deus de novo, mesmo sendo pecador. Então o tabernáculo tinha essa função de proporcionar a reaproximação do seu povo com ele. E por isso todos aqueles símbolos, elementos, rituais, ofícios, etc.
O tabernáculo era uma tenda móvel, ele era desmontado e montado, desmontado e montado, e ele cumpriu o seu propósito durante um tempo, principalmente na época que o povo peregrinou pelo deserto e depois se estabeleceu na terra. O tabernáculo se estabelece numa cidade, mas o rei Davi, ele vai ficar entristecido, porque ele vai perceber, e ele vai dizer, né, eu moro num palácio de cedros, e a tenda de Deus, ou o lugar da habitação de Deus, é uma tenda tão simples. Eu quero construir uma casa para Deus, eu quero construir um templo bonito para honrar o nome de Deus. E Deus fala, Davi, não vai ser você que vai fazer isso. O meu plano para você é outro, você é um homem de guerra, você conquistou muito, batalhou muito, mas Deus não queria atrelar o seu nome com Davi no sentido da guerra, né? De tudo aquilo que Davi já tinha feito e que fazia parte do plano, mas Deus tinha um momento diferente para esse templo. Então vai ser Salomão, o filho de Davi, que vai ficar incumbido de construir esse templo. E o período do reinado de Salomão foi o período áureo de Israel. Davi, ele batalhou, ele guerreou, ele conquistou muito. Salomão, ele reina num período de mais tranquilidade. Salomão não foi um guerreiro, ele é conhecido mais por um sábio e administrador. Ele não precisou guerrear, porque Davi, o seu pai, já tinha guerreado bastante. Então Davi conquistou o território, Salomão governou o território. E Salomão então vai edificar este templo, e aí o capítulo anterior trata sobre isso, e no capítulo 8 nós temos então a dedicação, quando Salomão termina a obra e é feita uma grande celebração para que o templo comece a ser usado para o seu propósito. Tá? Então, é só para a gente entender aqui o contexto, e mais uma informação importante aqui, ainda antes de entrar no slide. O livro de Reis foi escrito para o povo que estava no exílio babilônico. O livro de Crônicas, que é uma história, conta mais ou menos a mesma história, só que focado no reino de Judá, é escrito para o povo depois do exílio, o povo que volta do exílio. Os livros de Reis são escritos, tudo indica, ao povo no exílio. E o povo no exílio se questionava, por que a gente está aqui? O que aconteceu? Por que Deus nos castigou? Por que Deus permitiu que nós fôssemos levados aqui para esse lugar? O templo foi destruído, a cidade foi destruída, os muros foram destruídos, a população, muitos foram mortos, tantos outros foram levados, alguns ficaram, outros se dispersaram. Por que tudo isso está acontecendo? E o objetivo do autor de Reis é mostrar para o povo, primeiro, que Deus tinha uma aliança com o povo e tinha estipulações que o povo tinha que cumprir. Mostrar em segundo que o povo descumpriu reiteradamente as estipulações da aliança. E quando a gente lê Reis, você vê um rei até que vai mais ou menos, aí vem 2, 3 péssimos. Então o livro termina com o exílio, né, com o povo sendo levado para o exílio, como uma indicativa assim, vocês não cumpriram a aliança, vocês quebraram a aliança. E Deus prometeu, se vocês quebrarem, vocês vão ser penalizados por isso, vai haver uma disciplina. E então o período na Babilônia é uma disciplina, no entanto carrega uma esperança, e é o que a gente vai ver aqui hoje, porque Deus, ele prometeu não deixar esse povo, não abandonar de todo. Ele poderia castigar, disciplinar por um tempo, mas isso não seria para sempre. Deus prometeu que se esse povo se arrependesse, se convertesse, buscasse ao Senhor de todo o coração, Deus os ouviria. A graça de Deus seria com esse povo. E aí então, o capítulo 8 de 1 Reis, fala para nós sobre esse Pentecostes, que também podemos entender como um reavivamento. E aqui esse primeiro slide é só para a gente tentar conversar um pouquinho sobre reavivamento. E sem colar ali no slide, eu queria jogar para os irmãos, para ouvir um pouquinho dos irmãos. O que vocês entendem por essa expressão? Reavivamento ou avivamento, né, que é mais comum de ser usado. O que os irmãos entendem por isso? Sem colar muito no slide por enquanto. Já ouviram essa expressão? O que acham dessa expressão?
Um despertar para buscar a Deus depois de um período de sonolência espiritual, vamos dizer assim, né? Que mais? Mais alguma coisa? Normalmente, quando a gente fala de avivamento ou reavivamento, a gente pensa nos avivamentos que aconteceram na história. Principalmente, eu acho que o grande, até dentro da nossa tradição, né, é o reavivamento nas colônias americanas, lá em 1700, com Jonathan Edwards, George Whitefield, etc., que foi um período de um grande movimento de conversões e de retorno do povo de Deus à comunhão com Deus. É um período que formou não só a igreja, mas como a nação americana. Tem estudiosos, inclusive não cristãos, que vão identificar o período do grande despertamento, lá em 1740, como a formação dos Estados Unidos da América. Que eram grupos separados, colônias separadas, mas aquele reavivamento traz um senso de unidade para eles, e de propósito, né? E isso vai ser muito formativo. Mas a Bíblia nos traz vários reavivamentos. Então, ali no slide a gente tem como a gente poderia mais ou menos definir ou entender reavivamento. É uma obra soberana, poderosa e rara do Espírito Santo, que renova e multiplica o povo de Deus. Então é uma obra operada por Deus, no tempo de Deus, é uma obra poderosa, ela é além do ordinário, ela é algo extraordinário, ela é algo que foge o curso comum das coisas, e ela é rara, né? Nem sempre acontece, e não depende de nós, ela é da soberania de Deus, depende da ação de Deus. Então, quando a gente olha para a história, a gente percebe reavivamentos em vários lugares, mas são pontuais, não são todos ao mesmo tempo, não é no mundo todo, então é uma obra rara. E essa obra ela vai renovar o povo no sentido espiritual, de trazer um ânimo, como a Deise falou, um despertamento para buscar a Deus depois de um período de sonolência, e multiplicação do povo de Deus, muitas conversões. O Antigo Testamento traz reavivamentos. Alguns autores identificam até 14 reavivamentos no Antigo Testamento, períodos em que Deus age de maneira soberana, poderosa, renovando e multiplicando o seu povo. E algumas características comuns desses reavivamentos do Antigo Testamento são: primeiro, contexto de decadência. Normalmente o povo estava numa espiral descendente, indo para o buraco. Idolatria, imoralidade, o culto a Deus abandonado, o sábado profanado, aquela coisa toda. E então, normalmente se levanta alguém, movido por Deus, a uma restauração da pregação fiel da palavra de Deus, e isso vai provocar uma revolução. E aí o povo vai compreender o pecado, vai se arrepender, vai abandonar e destruir os ídolos, em terceiro lugar ali. Quarto, vai haver um retorno à adoração genuína. E quinto, alegria e restauração do povo de Deus. Então, normalmente esse é o caminho do reavivamento, não só no Antigo Testamento, mas também na história cristã como um todo. Então, o texto de 1 Reis, a gente vai observar, então, tudo isso foi introdutório, para a gente entender o contexto, o que a gente quer falar sobre reavivamento, e aí no texto isso tudo vai ficar mais claro, né? A gente pode dividir esse texto em 4 partes. Primeiro, Salomão é preparado pelo Espírito, versos 1 a 11. Segundo, Salomão prega pelo Espírito, versos 12 a 21. Terceiro, Salomão ora pelo Espírito, que é a maior porção. Inclusive o autor aqui do capítulo ele vai destacar isso, né, que o reavivamento está muito conectado com oração. E quarto, Salomão louva pelo Espírito, versos 54 a 66. Vamos começar do começo. 1 Reis 8, de 1 a 11. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo.
Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do santo dos santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então, o primeiro ponto aqui que o autor vai destacar é a preparação. Tá? Então, Salomão é preparado pelo Espírito Santo. Primeiro, a gente vai entender que Salomão foi preparado por Deus. A obra ela é soberana, e embora Deus use homens, mulheres, servos dele para a sua obra, Deus é quem prepara esses servos. Então, algumas características, aqui é do Horatius Bonar, algumas características de homens usados em reavivamentos, ele vai destacar algumas, né? Por exemplo, seriedade e dedicação no ministério, otimismo quanto ao sucesso, no sentido de ver a obra de Deus em ação, né? O sucesso aqui é nesse sentido, de ver vidas transformadas, pessoas crescendo na graça, no conhecimento de Deus, uma fé firme no Senhor, paciência, ousadia e determinação, oração e conduta irrepreensível. Nós vamos ver que Salomão ele vai demonstrar todas essas características. Ele vai se colocar como um líder que está conduzindo o povo para um momento muito especial. Não é apenas uma questão política, é uma questão espiritual profunda, e Salomão se coloca como o pastor. Inclusive, os reis do Antigo Testamento, eles eram vistos pelo povo como os pastores do povo. Eles eram os responsáveis por conduzir o povo, por até mesmo ensinar e disciplinar o povo em muitas ocasiões. É claro que tinha também os outros ofícios, mas o rei era visto também como um pastor do povo. E Salomão vai assumir essa liderança. Ele mesmo foi preparado por Deus para esse momento especial, para ele oficiar dessa maneira. Mas Salomão também preparou-se para Deus. Isso não exclui, né? A preparação de Deus para com os seus servos não exclui a preparação dos seus servos. Não é assim, a gente cruza o braço, se Deus quiser ele faz, se não quiser ele não faz, a gente fica de braço cruzado ou deitado na rede. Não, Salomão agiu. Então, os capítulos anteriores vão mostrar para nós algumas coisas. Salomão levou 4 anos para reunir os materiais. Foram 4 anos juntando materiais para a construção. Foram 7 anos para construir. E aí, quando estava tudo pronto, Salomão já não fez a dedicação de imediato. Ele espera 11 meses para dedicar o templo na festa dos tabernáculos. Ele teve paciência, porque ele entendia que havia um momento certo que as coisas iam acontecer. Salomão entende então que ele deve levar a arca, né? A arca da aliança deve ser levada para o templo num movimento, numa cerimônia especial, e para isso sacrifícios são dedicados. O texto fala aqui de bois e ovelhas incontáveis, no momento em que a arca está sendo transportada para ser levada. E aí nós vamos ver então o resultado dessa preparação do Espírito, tanto o Espírito preparando Salomão, quanto Salomão se preparando para Deus. Quando a arca adentrou o templo, a nuvem gloriosa de Deus encheu o lugar. Isso nos lembra muito do tabernáculo. Lá no final de Êxodo,
quando o povo termina de construir o tabernáculo, acontece a mesma coisa. A presença de Deus enche aquele lugar de tal maneira que ninguém consegue entrar lá dentro. Porque a presença de Deus, ela é santa, ela é gloriosa. Como nós somos pecadores, essa presença santa, santíssima, ela nos traz um temor, até mesmo um pavor. É por isso então que muitos sacrifícios são oferecidos. E é curioso porque em Êxodo, o que acontece? Êxodo termina com o tabernáculo construído, mas ninguém pode entrar lá dentro. Depois de Êxodo vem o quê? Levítico. E o que Levítico vai ensinar? Quais são os sacrifícios para que o povo possa se aproximar de Deus, porque somos pecadores. Então há uma ordem lógica nessa questão. Então acontece a mesma coisa agora no templo. Tudo foi preparado, construído, dedicado, agora a arca é levada e de repente a presença de Deus enche aquele lugar. E é por isso que a gente fala aqui de um Pentecostes, né? Apontando para Atos 2, porque em Atos 2 o que acontece? Uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, até mesmo trazendo fenômenos físicos, que a gente até nem sabe muito como explicar, aquele negócio da língua de fogo que pousava sobre a cabeça de cada um, fala de um vento muito forte, e o lugar fica cheio da presença de Deus. É muito semelhante ao que está acontecendo aqui em 1 Reis, e muito semelhante ao que aconteceu lá em Êxodo 40, o Espírito Santo de Deus manifestando o seu poder e a sua glória, e tudo isso tem uma preparação para acontecer. Em segundo lugar, Salomão vai pregar pelo Espírito Santo, né? Alguns talvez vão questionar se pregar é o melhor termo, mas ele vai proclamar a palavra de Deus para o povo. Versos 12 a 21, diz assim: Então disse Salomão: O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel enquanto se mantia toda em pé e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem o fizeste em o resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Então, Salomão aqui vai relembrar a promessa de Deus, ele vai relembrar a fidelidade de Deus. Deus fez promessas para o povo, fez promessas para Moisés, para o povo que saiu do Egito, ele fez promessas a Davi, e Salomão vai relembrar essas promessas para apontar para a fidelidade de Deus. É interessante que isso também acontece lá no Pentecostes, em Atos 2, quando Pedro vai relembrar as promessas e dizer: isso tudo está se cumprindo aqui. Deus prometeu, ele é fiel e ele está cumprindo. É o que Salomão está fazendo. Deus prometeu, ele é fiel, ele está cumprindo. E ele vai mostrar também com suas palavras o propósito de Deus para o templo. O primeiro propósito é honrar o nome de Deus. O finalzinho do verso 20 diz, né, edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Aquele templo servia para que o nome de Deus fosse conhecido, fosse santificado, fosse crido, fosse honrado pelo povo. Esse era um dos propósitos do templo. Outro propósito, verso 21, era abrigar a arca de Deus, para que ela tivesse o seu lugar, para que tudo ao redor dela, todos os rituais e ofícios e as necessidades fossem atendidas e cumpridas. Ou seja, o templo era o lugar onde o Pai revelou o seu caráter
e nele habitou. E Salomão demonstra isso muito claro na sua proclamação inspirada, ressaltando as promessas e a fidelidade de Deus em cumpri-las. Ponto 3, Salomão ora pelo Espírito. Essa aqui é o trecho maior do capítulo. Diz o seguinte: pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse, aqui começa a oração dele: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a seu servo Davi, meu pai. Então, só uma pausa aqui. Davi se coloca diante de Deus, diante do povo, e ele vai fazer uma oração pública, uma oração em nome de todo o povo. E nessa oração ele vai destacar a aliança, a misericórdia, a fidelidade de Deus, as promessas a Davi, e ele vai invocar a promessa de Deus, que Deus prometeu que não faltaria sucessor. E Salomão então pede que isso de fato se cumpra. Mas ele lembra que o que Deus falou é que não haverá sucessor desde que os filhos, os sucessores, guardem o caminho diante de Deus. E Salomão então, ali no verso 26, conclui essa primeira parte pedindo que Deus cumpra a palavra que ele fez a Davi. Seguindo, mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Uma observação aqui, o povo do Antigo Testamento sabia que Deus não morava no templo como se fosse a casa, né, onde Deus entra, né, destranca a porta, entra, fecha a porta, ali está Deus, não está em nenhum outro lugar, como muitas vezes algumas pessoas pensam que era a mentalidade do Antigo Testamento. Salomão sabia que se os céus não podem conter a Deus pela sua grandeza, quanto mais uma edificação. Salomão era muito consciente disso, que aquele templo ele era um símbolo, Deus se manifestava naquele lugar, mas Deus não estava restrito àquele lugar. Tá? 28 em diante, atenta pois para a oração de teu servo e para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Salomão se coloca como um humilde servo diante de Deus, apresentando várias petições, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e age e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter a ti e confessar o teu nome e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus,
Perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levaram cativos, e orarem a ti voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu à compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Um trecho bem longo, né? Mas uma oração belíssima. Que oração belíssima, né? Salomão se reconhece como um servo humilde. Ele pede por ele pede pelo povo, ele pede por situações diversas, e ele reconhece, é interessante, né, que ele já está prevendo tudo o que vai acontecer. Quando o povo pecar, quando for levado para a terra estrangeira, como eu disse no início, né, se não todo o livro, mas boa parte do livro foi escrito no cativeiro. O autor, ele se recorda dessa oração, ou ele pega essa oração que já estava registrada em algum lugar, e ele, provavelmente ao escrever, e o povo ao ler, está pensando, realmente tudo isso aconteceu, mas aqui há uma esperança, porque Salomão rogou que quando tudo desse errado, por causa do povo, se o povo se arrependesse, se o povo clamasse, se o povo se convertesse, a súplica era: Deus ouve, perdoa e restaura. E essa é uma confiança que o povo podia ter. Há algumas características dessa oração de Salomão, e que são características de orações em tempos de reavivamento. Primeiro, uma oração coletiva. Salomão faz essa oração como um oficial, representando o povo. É uma oração intercessória, mas você tem todo o povo reunido, orando, ouvindo essa oração e também orando, se entregando a Deus espiritualmente e sinceramente.
Segundo, é uma oração abrangente. Alguns vão destacar aqui 7 súplicas que abrangem aspectos da vida nacional. Fala sobre guerra, sobre peste, fala sobre pecados, fala sobre vários aspectos da vida de Israel. Ela é uma oração, não é egoísta, é uma oração pensada no povo de Deus, pensado na glória de Deus. Essa é uma característica de orações em tempo de reavivamento. É uma oração menos egoísta e mais voltada para a vontade de Deus e para a bênção do povo eleito de Deus. Acima de tudo, essa é uma oração de arrependimento. Como eu já disse, Salomão colocou-se humildemente como servo. Ele falou 8 vezes sobre pecado e 5 vezes suplicou por perdão. Ele fundamentou a oração nas bênçãos e maldições da aliança. Lá em Levítico 26 ou Deuteronômio 28 a 30, nós temos as bênçãos e maldições da aliança. Depois que a aliança é dada, é lida, vem então as bênçãos e maldições. Se vocês obedecerem, o que vai acontecer? Isso. Se vocês não obedecerem, o que vai acontecer? Isso. Então a oração de Salomão, além de tudo, é uma oração bíblica. Porque ele vai se recordar dos termos da aliança e ele vai incluir isso na sua oração. Então é uma oração de arrependimento baseado na própria palavra, o que nos dá também uma compreensão de como deve ser a nossa oração. A nossa oração ela deve estar fundamentada na Escritura também e ser sempre uma oração que nos colocamos diante de Deus como servos humildes e pecadores. Quarta característica, ela é uma oração cósmica. Em que sentido? Ela envolve estrangeiros e toda a terra. O desejo de Salomão é que o nome de Deus seja conhecido por todos. É uma oração missionária. Às vezes a gente acha que não tem missões no Antigo Testamento. Tem, pode ser um pouco diferente de missões no Novo. Porque no Antigo Testamento era, venham. A ordem da missão no Antigo Testamento é que Israel seja um luzeiro para atrair todos os povos. No Novo Testamento é, vão, sejam a luz por todo mundo, vão para todos os lugares. Não é mais venham, é saiam. Então há essa mudança do Antigo para o Novo no sentido da missão. Mas aqui Salomão ele vai desejar que os estrangeiros que forem a Israel possam também orar e suas orações sejam recebidas, e também que a terra como um todo possa conhecer a glória de Deus. E por fim, é uma oração centrada em Cristo. Pode parecer que não, mas por todo o contexto do templo, oficiais, rituais e sacrifícios expressam fé e esperança nas promessas de Deus, e essas promessas elas dizem respeito principalmente à redenção, ao perdão de pecados. E o perdão de pecados não está em bois e ovelhas, está no servo prometido que seria enviado e que nós sabemos já foi enviado, e é Jesus Cristo. A gente não tem tempo para falar aqui, mas cada elemento do templo apontava para Jesus. Não só o altar do sacrifício, mas a bacia de bronze onde eles se lavavam, a mesa dos pães da proposição, Jesus é o pão da vida, o candelabro que tinha que ficar constantemente aceso, Jesus é a luz do mundo, o altar do incenso de onde subiam as orações, Jesus Cristo é aquele que intercede por nós diante de Deus, a arca do testemunho, que era o ponto de encontro entre os céus e a terra, entre Deus e o homem, Jesus Cristo é este ponto de encontro, ele é o mediador entre Deus e os homens, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é o sacrifício que expia os pecados. Ele é o véu que é rasgado, a sua carne é rasgada e o véu é rasgado de cima a baixo, abrindo o caminho para que os homens possam se encontrar com Deus. Então tudo no templo, os sacrifícios, os ofícios, os rituais, tudo eram sombras que apontavam para uma realidade que eles ainda não conheciam, mas que nós conhecemos e sabemos que é Jesus Cristo. Então, embora Salomão ainda não tivesse compreensão clara, a sua expectativa estava no Messias que viria. E assim como Salomão, a nossa oração agora muito mais com muito mais discernimento e conhecimento pela revelação do plano de Deus, deve ser centrada em Cristo.
Última parte, para nós encerrarmos o texto e irmos aqui para as conclusões. Salomão louva pelo Espírito. 54. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Essa é uma bênção, né? Salomão impetra uma bênção ao povo em nome do Senhor. E aqui a conclusão da solenidade. E o rei e todo o Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. É um número impressionante. Eu não fiz a conta, mas o autor do livro fez, eu vou confiar nele, mas se alguém depois tiver outro número, pelo que ele trouxe, eram 7 sacrifícios por minuto. A cada minuto, 7 animais eram sacrificados. Pensa isso, o movimento para que isso tudo acontecesse, se a gente entender que foi, se eu não me engano, em um dia, ou ele está aqui contando os 14 dias, como eu disse, eu acabei não fazendo a conta, e também não sou muito bom em matemática, então depois os engenheiros, aí o pessoal bom da matemática faz a conta para a gente ter a certeza, tá? Mas é muita coisa, tá? Era muito sacrifício. 22.000 bois e 120.000 ovelhas. 120.000 ovelhas. É muita coisa. Continuando, né? No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas como a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno, para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ou seja, eles não conseguiram fazer tudo no altar, eles tiveram que fazer no pátio, eles tiveram que fazer um monte de lugar para oferecer esses sacrifícios pela quantidade. No mesmo tempo celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo o Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia desta festa, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo e a Israel seu povo. O que está então envolvido nessa última parte? A oração foi concluída com cânticos de louvor, sacrifícios abundantes foram oferecidos, fala aqui de uma grande congregação, a gente está falando aqui de milhões de pessoas, tá? Se a gente fala do povo todo, né? Mas certamente eram centenas de milhares, se não milhões de pessoas, a distâncias incríveis. É uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, a proporção desse evento, né? Incluía pessoas de terras distantes, que celebrou por 2 semanas. O culto durou 2 semanas. A gente pode dizer, né? Tinha festa que duraria 7, mas o povo ficou mais 7. Isso aqui é muito típico de reavivamentos, né? O povo não quer ir embora, o povo quer ficar ali. E a gente não tem os detalhes, mas provavelmente o que continua acontecendo? Pregação, oração, sacrifício, cânticos, tudo isso sucessivamente, um dia após o outro, o povo celebrando, e um grande movimento do Espírito Santo na vida daquele povo. E aí, quando termina, o povo volta para suas casas com grande alegria e gratidão. O reavivamento gerou adoração comunitária, gratidão e alegria duradoura. Que momento especial, né? Por isso que ele é chamado por muitos de o Pentecostes, ou Pentecoste do Antigo Testamento, um grande reavivamento.
Conclusão: realmente foi um reavivamento moldado pelo Espírito Santo. Alguns podem dizer, mas como é que foi moldado pelo Espírito se o Espírito Santo não é citado em nenhum momento no texto? Ora, não precisa ser citado, a gente já sabe, a gente conhece a Bíblia. Toda vez que Deus se manifesta dessa forma é pelo seu Espírito. Se Ele se manifestou, foi pelo Espírito, não tem outra explicação. Então, diante de todas as características que a gente viu, foi realmente um reavivamento moldado pelo Espírito. Houve preparação, houve pregação, houve oração e houve adoração, típicos de um reavivamento espiritual. O autor de Reis, que a gente já falou, queria levar o povo exilado ao arrependimento e esperança na restauração. Imagine o povo, lá na Babilônia, humilhado, destruído, exilado, muitos já sem esperança, e de repente eles leem um texto como esse. Já imaginou eles tendo uma escola dominical como essa? Né? E eles assim, olha só o que aconteceu no passado. Será que isso pode se repetir no presente? O texto é claro, se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos a Deus, se nós abandonarmos os nossos ídolos e se nós nos dedicarmos ao Senhor de coração, Deus pode nos restaurar. Uma conclusão muito interessante: se no Antigo Testamento a glória encheu o templo, no Novo Testamento o Espírito enche a igreja. Vamos ler esse texto, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Eu vou pedir que alguém leia para nós. 1 Coríntios 3, 16. Então, este versículo expressa exatamente, né, a expectativa ali daquele ponto e que nós podemos ter. O Novo Testamento vai dizer que tanto Cristo é o templo sendo o ponto de encontro. Cristo, na sua pessoa, ele promove o encontro entre a humanidade e o Pai, mas também que nós, como igreja, somos habitação de Deus. E que o Espírito de Deus habita em nós, não de maneira individualista, mas de maneira corporativa também. O Espírito Santo se manifesta na vida da igreja. Então, no Antigo Testamento a gente tem o episódio de Êxodo, do tabernáculo, o episódio de Reis, do templo, em que o Espírito enche o templo. Não tem mais templo no Novo Testamento, tal qual o Antigo Testamento. Embora muitas vezes a gente chame, né, o lugar de culto de templo, a igreja é o templo. A igreja é o lugar da habitação. Então, o Espírito Santo enche o povo dele nos nossos dias para expressar a sua santidade, a sua graça, a sua glória. E por fim, se no Antigo Testamento o Espírito Santo se manifestou com poder, podemos esperar muito mais em nossos dias. Por quê? Porque a gente vai ver promessas no Antigo Testamento de que no tempo do Messias o Espírito viria com mais abundância. No dia de Pentecostes isso acontece, e quando nós lemos Atos, quando nós lemos as cartas, quando nós lemos os evangelhos, Jesus prometeu que o Espírito seria derramado em maior abundância. O Espírito já estava presente no Antigo Testamento e já se manifestava com poder, mas a promessa é de que no Novo Testamento isso seria ainda mais intenso, ainda mais abrangente. Então, se isso aconteceu com o povo, nós podemos esperar que aconteça conosco também um movimento de reavivamento, de despertamento, de conversões, de dedicação ao Senhor. E essa era uma expectativa dos homens do passado. Quando nós lemos autores antigos, nós vemos que eles tinham uma expectativa. Eles sabiam que isso é obra de Deus. A gente não pode exigir. A gente não pode marcar um culto de avivamento esperando que se a gente marcar o culto, o avivamento vai acontecer. Pode não acontecer. Tem homens de Deus que se dedicaram, serviram e nunca viram nada disso. Agora, a gente pode ter uma expectativa de que Deus pode fazer algo grandioso para que a glória dele se manifeste, para que o nome dele seja conhecido. Esse é o propósito, né? E aqui algumas perguntas de aplicação, e aí a gente pode conversar um pouquinho. Primeiro, o que essa narrativa nos ensina sobre a importância da preparação
pessoal ou comunitária, para experimentar o agir do Espírito? Vamos lá, quem quer falar alguma coisa sobre essa primeira pergunta? O que essa narrativa nos ensina sobre a importância da preparação? Uhum. Então, essa preparação pessoal e comunitária, acredito que é muito do permanecer, né, em oração e preparação espiritual. Exatamente. É isso mesmo. Como a gente até deu um pouco de foco na aula, a questão da oração, né? Então a gente vê que tem uma preparação em termos de fruto do Espírito, há uma proclamação da palavra e oração com fé. E o que o nosso irmão falou aqui, no Pentecoste, lá em Atos 2, o povo estava reunido orando. E certamente os apóstolos ali também falando as palavras de Jesus, havia pregação e oração, reunião do povo, e então o agir do Espírito aconteceu. Então, nós devemos nos preparar vivendo a vida cristã de maneira digna. Nós devemos ouvir a palavra, nos unirmos e orarmos com toda a fé. E deixarmos que o Espírito haja quando ele agir. Acho que tem uma coisa interessante também que aparece nesse texto que você leu, e em todos os momentos de avivamento na palavra de Deus, que é a intencionalidade. É o povo realmente parar tudo o que está fazendo, parar todos os seus afazeres, suas preocupações, seus pensamentos aleatórios e estar intencionado em fazer isso, em adorar ao Senhor, em se derramar perante o Senhor. Estava falando com a Thaís ontem que estou lendo um livro, né? E ele fala assim, sobre esse momento, por exemplo, coletivo que nós estamos de adoração ao Senhor, que nós não podemos deixar que nenhum dos nossos pensamentos nos desvie de adorar ao Senhor. Nem os pensamentos maus, que fatalmente já nos desviam da presença do Senhor, mas nem os pensamentos bons que não tenham intenção naquilo que estamos fazendo. Então, às vezes o pregador está trazendo uma palavra e você se desvia com outro texto que não tem a ver com o que o pastor está pregando. Aí você fala, mas o texto é bom, a palavra do Senhor é boa, mas ela está te desviando do foco, da intencionalidade de adorar o Senhor. Então, acho que esse texto mostra muito isso. O povo parou. Sim. O povo focou naquilo que precisava ser feito. Um contraste talvez seria uma religiosidade mecânica, né? E normalmente é marca do período de decadência, é uma religiosidade mecânica. Você tem um número de pessoas que se dizem crentes, eles até vão para a igreja, fazem tudo, mas assim, é tudo muito mecânico, é tudo muito sem intencionalidade, sem concentração, sem foco realmente nas coisas de Deus, né? A segunda pergunta, o que a oração de Salomão nos mostra sobre como podemos orar em tempos de crise, pecado e necessidade de reavivamento? Acho que a gente percebe ali que a oração de Salomão foca muito o arrependimento, a ideia de pedir perdão pelos pecados, se voltar para Deus. Então isso é algo que a igreja precisa fazer, reconhecer os seus pecados, os seus erros e se arrepender diante de Deus, se voltar diante de Deus e reconhecer a sua dependência de Deus, né? Uma das grandes mensagens do Evangelho, né? O arrependimento nunca esteve distante. E não há reavivamento Sem arrependimento. Arrependei-vos. Né? Jesus Cristo disse isso, João Batista disse isso. Né? Os apóstolos. Então, ter isso em mente, né? Porque, infelizmente, há muita confusão. Né? As pessoas acham que qualquer experiência emocional é um avivamento.
Exatamente, exatamente. Então o arrependimento está no foco aqui. Terceiro, se o templo apontava para Cristo, como nossa adoração hoje deve ser diferente, já que Ele é o verdadeiro templo? Aqui, provavelmente, o que a gente pode entender é uma adoração cristocêntrica, né? Voltada para Cristo, entendendo que Ele é o cumprimento de todos aqueles tipos, sombras e símbolos do Antigo Testamento, né? A gente não precisa ter aqui um candelabro, chofar, entrada da Arca da Aliança, tudo isso já se cumpriu em Cristo, né? Não precisamos mais fazer sacrifícios, graças a Deus, né? Então, o sacrifício já foi feito, agora nós olhamos para Cristo, e é interessante porque tem um relato lá na Igreja Antiga, de um governador que não era cristão, e ele manda uma carta para o imperador, falando sobre os cristãos, como que ele devia perseguir. Essa carta é mais ou menos do ano 117, 118 ali. E ele diz o seguinte, ele vai falar sobre os cristãos e diz assim, eles oram para Jesus como um Deus, né? Isso mostra que a adoração da igreja antiga, ela era centrada em Jesus Cristo. Ela era uma adoração cristocêntrica, e assim deve ser a nossa também. Quarto, de que forma podemos experimentar hoje a alegria do reavivamento que Israel experimentou na dedicação do templo? Será que a gente pode experimentar algo hoje, né, daquilo que Israel experimentou? Como que a gente pode experimentar isso? Uhum. Sim, isso é interessante. Se o povo, diante de sombras e tipos, se alegrou e agradeceu tanto, quanto mais nós, que já vimos o cumprimento desse plano todo e a redenção em Cristo consumada, né, efetuada. Outro ponto que eu penso aqui é, nós experimentamos quando nós nos unimos para fazer o que o povo fez, adorar a Deus com sinceridade. Não é à toa que os puritanos, eles enfatizavam tanto o dia do Senhor e o culto. Por que isso era um foco da vida deles e da teologia deles? Porque eles entendiam que quando nós cultuamos a Deus verdadeiramente, nós experimentamos realmente isso. Tanto que eles diziam que o domingo era o dia da feira da alma, o dia em que a nossa alma é suprida de tudo aquilo que ela necessita. Eles tinham um carinho muito especial pelo culto, dizendo que o culto era um antegozo dos céus, era o aperitivo do banquete que nós vamos desfrutar. Então, se nós não estamos desfrutando disso agora, é porque a nossa compreensão está errada, o nosso foco está errado. Se o nosso foco estiver certo, se nós estivermos alinhados com a palavra, o domingo, o culto, para nós tem que ser esse deleite, tem que ser essa alegria. Não deixa de ser um reavivamento toda vez que nós nos reunimos, porque a gente sai diferente, a gente sai cheio da palavra, da comunhão com o Senhor, para levarmos isso adiante, né? Não é que isso só acontece no domingo, mas o domingo ele é especial porque é a reunião do povo, e depois nós levamos isso para as nossas casas, como o povo leva, né, com alegria e gratidão, e aí depois o povo se reúne novamente e assim por diante. Por último, o que este texto nos ensina sobre a esperança de uma manifestação ainda maior da glória de Deus no futuro? Aqui nós podemos pensar na consumação, né? Um dia o pecado não vai mais existir, e então a presença de Deus vai cobrir toda a terra, e todos anunciarão o nome de Deus, e a sua glória será manifesta de modo perfeito. Então, todos esses episódios de reavivamento, eles são lembretes, eles não são um fim em si mesmo, mas eles são lembretes de que o Senhor ainda vai se revelar com uma glória excelsa, e nós queremos estar lá e queremos experimentar tudo isso. Amém, gente? Vamos orar então para nós encerrarmos. Convido você a se colocar em pé. Senhor nosso Deus, santo é o teu nome, o Senhor é glorioso. Este texto é tão impactante para as nossas vidas, porque nos lembra de algo que aconteceu, uma manifestação maravilhosa do teu Espírito sobre o teu povo, que estava reunido para adorar. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor volte o seu rosto para nós, tenha
graça e misericórdia para conosco, nos traga genuíno arrependimento, para que possamos confessar os nossos pecados, possamos nos voltar ao Senhor de todo o nosso coração, para experimentarmos essa comunhão, para fazermos parte deste plano maravilhoso do Senhor, porque o Senhor já enviou o seu Filho Jesus Cristo para a nossa redenção. Nós já somos salvos, não há mais necessidade de sacrifícios ou rituais, tudo já foi cumprido em Cristo. Cristo é a nossa redenção, é a nossa esperança. Que centrados nele nós possamos caminhar. Que a nossa adoração, o nosso culto sejam centrados na pessoa do teu Filho, que é o nosso mediador, e que nós possamos experimentar a cada dia, a cada semana, a tua bondade sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor promova em nosso meio um reavivamento, no sentido de nós estarmos mais despertados para a tua obra e de vermos mais e mais pessoas se achegando ao Senhor, conhecendo ao Senhor, temendo ao Senhor e santificando o teu nome. Faz a tua obra, sabemos que é pela tua graça, e dá-nos, ó Deus, a tua graça de nos prepararmos e fazermos aquilo que precisamos fazer, que é nos unirmos, ouvirmos a tua palavra, orarmos com fé, esperança e expectativa. Abençoa-nos no culto de logo mais, prepara o nosso coração, é o que oramos em nome de Jesus. Amém.